Não importa quantos dias passaram, quantas mensagens ficaram sem resposta ou quantas vezes você tentou seguir em frente. Algo dentro de você continua voltando para essa pessoa como se existisse uma ligação invisível puxando sua alma de volta para ela. E talvez o mais assustador seja justamente isso, a sensação de que, mesmo longe, essa conexão nunca desapareceu de verdade. Carl Jung dizia que algumas pessoas entram em nossa vida não apenas para serem amadas, mas para despertar partes profundas do nosso inconsciente que estavam adormecidas há anos. E quando isso acontece, o afastamento físico não encerra a conexão emocional. Pelo contrário, em muitos casos é exatamente na distância que o vínculo se torna ainda mais forte, mais silencioso e mais impossível de ignorar. Porque existem laços que não vivem na presença, vivem na alma. E se você sentiu um arrepio ao ouvir isso, talvez exista uma razão muito mais profunda para você ter encontrado esta mensagem hoje. Talvez você tenha tentado esquecer. Talvez tenha repetido para si mesma que acabou, que não faz sentido continuar pensando nessa pessoa, que o silêncio dela deveria ter apagado tudo o que você sentia. Mas então, sem aviso, ela volta à sua mente de novo. Em uma música, em um sonho, em um horário estranho da madrugada. E, no fundo, uma pergunta começa a ecoar dentro de você. Por que eu ainda sinto essa conexão, mesmo depois de tanto tempo? Jung acreditava que certos encontros ativam conteúdos ocultos da psique, criando marcas emocionais que não desaparecem apenas porque duas pessoas se afastaram. Porque quando alguém toca uma parte profunda da sua alma, o vínculo deixa de ser racional. E é exatamente por isso que muitas pessoas vivem presas a conexões que nunca conseguiram explicar completamente. Não porque sejam fracas, não porque estejam imaginando coisas, mas porque existem relações que continuam acontecendo dentro do inconsciente, mesmo quando tudo parece ter terminado do lado de fora. E talvez seja isso que ninguém nunca teve coragem de te dizer. Algumas distâncias não acontecem porque o amor acabou. Elas acontecem porque o sentimento ficou intenso demais para uma das pessoas suportar. Porque existem homens que se afastam não quando deixam de sentir, mas quando começam a sentir algo profundo demais e não sabem lidar com isso. E quanto mais forte é a conexão emocional, maior pode ser o medo que ela desperta. O medo de perder o controle, o medo de se entregar, o medo de encarar as próprias feridas emocionais. Jung chamava isso de confronto com a sombra. Aquele momento em que alguém percebe que a outra pessoa despertou partes da alma que estavam escondidas há muito tempo. E é aí que o afastamento deixa de ser apenas silêncio. Ele se transforma em conflito interno, porque algumas pessoas fogem justamente daquilo que mais mexe com elas. O mais doloroso é que quem vive essa conexão quase sempre sente tudo sozinha. Enquanto o mundo diz para esquecer, seguir em frente e agir como se nada tivesse acontecido, o coração continua tentando entender por que essa pessoa ainda parece tão presente dentro de você. E talvez o que esteja te machucando não seja apenas a ausência dela. Talvez seja a sensação de que existe algo inacabado entre vocês. Algo que nunca foi dito completamente. Algo que ficou preso no silêncio. Jung acreditava que a alma humana busca conclusão emocional, busca sentido, busca integração. E quando uma conexão é interrompida antes de ser compreendida, ela continua viva dentro do inconsciente, retornando em pensamentos, lembranças e emoções que parecem surgir do nada. Porque aquilo que toca profundamente a alma não desaparece apenas porque o tempo passou. Algumas conexões continuam existindo de forma invisível, esperando ser entendidas. Então, antes de acreditar que tudo o que você viveu foi ilusão, escute isso com atenção. A distância entre duas pessoas não define a profundidade do vínculo que existiu entre elas.
Existem conexões superficiais que sobrevivem à presença constante, e existem conexões raras que continuam vivas, mesmo depois do silêncio, da ausência e do afastamento. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de você agora. Talvez essa pessoa ainda ocupe seus pensamentos porque uma parte da sua alma reconheceu nela algo que nunca havia encontrado antes. Algo que mudou você por dentro. Algo que não desapareceu quando ela foi embora. E ao longo deste vídeo, você vai entender por que certas pessoas continuam emocionalmente conectadas, mesmo separadas pelo tempo, pela distância e pelo silêncio. E por que Carl Jung acreditava que alguns encontros não acontecem por acaso. Antes de continuar, se essa mensagem já tocou algo dentro de você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está ouvindo esta reflexão. E se este conteúdo tem feito sentido para sua jornada, considere tornar-se membro do canal. O seu apoio ajuda este espaço a continuar trazendo mensagens profundas, cuidadosas e feitas para quem busca compreender o que acontece dentro da alma, do amor e do silêncio. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe. Um instante em que você acredita que finalmente está esquecendo alguém. Mas então, sem explicação, a presença dessa pessoa volta com força dentro de você. E o mais estranho é que isso quase nunca acontece quando você está pensando nela conscientemente. Acontece quando você está distraída, quando está tentando seguir em frente, quando começa a acreditar que está tudo acabando. E é exatamente nesse momento que algo desperta de novo dentro da alma. Carl Jung acreditava que aquilo que é profundamente reprimido nunca desaparece completamente do inconsciente. Pelo contrário, quanto mais uma emoção é empurrada para o fundo da mente, mais ela tenta encontrar caminhos para retornar. Talvez seja por isso que algumas pessoas continuam emocionalmente presentes dentro de nós, mesmo depois do silêncio. Porque certos vínculos não foram criados apenas pela convivência, mas pela intensidade invisível da conexão que despertaram dentro da psique. E talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Talvez tenha acordado pensando nessa pessoa depois de semanas sem lembrar dela. Talvez tenha sentido uma tristeza repentina sem motivo aparente. Talvez tenha ouvido o nome dela em um lugar aleatório e sentido o coração acelerar como se algo ainda estivesse vivo dentro de você. Jung dizia que a alma humana se comunica através de símbolos, emoções e sincronicidades. E quando alguém deixa uma marca profunda no inconsciente, essa conexão continua se manifestando de formas silenciosas, quase misteriosas. Não porque exista magia, mas porque a mente emocional não funciona como a mente racional. O inconsciente não entende distância como o mundo entende. Para ele, aquilo que marcou profundamente a alma continua existindo dentro de você como uma presença ativa, mesmo quando tudo parece distante por fora. O problema é que muitas pessoas passam a lutar contra isso. Tentam se convencer de que sentir ainda é sinal de fraqueza. Tentam transformar uma conexão profunda em algo banal apenas para não sofrer. Mas quanto mais negam o que sentiram, mais a dor parece aumentar dentro delas. Jung chamava isso de resistência psíquica, o conflito criado quando a consciência tenta apagar algo que o inconsciente ainda não terminou de processar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de você agora. Uma parte sua quer esquecer, mas outra parte continua tentando compreender o significado emocional dessa conexão, porque no fundo você sente que aquilo foi diferente, não apenas intenso, diferente. Como se aquela pessoa tivesse despertado uma versão sua que nunca existiu antes dela aparecer.
E é aqui que muitas mulheres começam a se destruir emocionalmente sem perceber. Porque ao invés de tentarem compreender a profundidade do vínculo, começam a buscar respostas desesperadas no comportamento da outra pessoa. Observam sinais, esperam mensagens, tentam interpretar silêncio. Mas Jung acreditava que as maiores respostas não estão apenas no outro, estão dentro daquilo que a relação despertou em você. Talvez essa pessoa tenha ativado feridas antigas. Talvez tenha despertado seu medo de abandono. Talvez tenha feito você sentir amor de uma forma que nunca havia experimentado antes. E é exatamente por isso que esquecer parece impossível. Porque você não está tentando soltar apenas uma pessoa. Está tentando soltar a experiência emocional que viveu ao lado dela. E isso muda completamente a forma como a dor é sentida. Existe uma razão pela qual algumas conexões parecem atravessar o tempo sem desaparecer. Porque certas pessoas entram na nossa vida para confrontar partes da nossa alma que estavam adormecidas. Jung acreditava que alguns encontros funcionam como espelhos emocionais. Eles revelam desejos ocultos, medos profundos e necessidades afetivas que estavam escondidas no inconsciente. E quando esse tipo de conexão acontece, a relação deixa de ser apenas sobre romance. Ela se transforma em transformação psicológica. Talvez seja por isso que você sente que nunca voltou a ser exatamente quem era antes dessa pessoa surgir. Porque algumas conexões não passam pela nossa vida apenas para serem vividas. Elas passam para nos mudar por dentro. E depois que a alma é tocada dessa forma, fingir que nada aconteceu se torna impossível. O mais inquietante é que muitas vezes a outra pessoa também sente essa conexão, mas reage de maneira completamente diferente. Enquanto você mergulha nos sentimentos tentando entender o que aconteceu, ela pode se afastar, silenciar ou até agir como se nada tivesse importância. E é exatamente aí que nasce uma das maiores dores emocionais. Sentir uma conexão profunda com alguém que parece incapaz de lidar com a própria intensidade emocional. Jung observava que muitas pessoas fogem não da ausência de sentimento, mas do excesso dele. Porque quando alguém desperta emoções profundas demais, antigas estruturas internas começam a ruir. Medos aparecem. Feridas emocionais emergem, vulnerabilidades escondidas vêm à superfície. E para algumas pessoas, enfrentar tudo isso é assustador demais. Talvez seja por isso que certos homens se afastam justamente depois dos momentos mais intensos da relação, depois da conexão mais profunda, depois das conversas mais verdadeiras, porque naquele instante eles percebem que algo dentro deles começou a mudar. E mudança emocional verdadeira assusta quem passou a vida inteira tentando controlar o que sente. Jung dizia que o ser humano teme aquilo que pode transformá-lo profundamente. E poucas coisas transformam mais do que uma conexão emocional real. Porque ela obriga a pessoa a olhar para partes de si mesma que evitou durante anos. E quando alguém não está preparado para esse confronto interno, o afastamento se torna uma fuga psicológica. Não necessariamente da outra pessoa, mas daquilo que ela despertou dentro dele. Mas existe um detalhe silencioso que quase ninguém percebe. O afastamento nem sempre destrói o vínculo emocional. Em muitos casos, ele apenas o empurra para o inconsciente, onde os sentimentos continuam existindo de maneira invisível. E é por isso que algumas pessoas reaparecem depois de meses, depois de anos, porque aquilo que não foi verdadeiramente resolvido continua vivo dentro da psique. Jung acreditava que emoções reprimidas tendem a retornar até serem compreendidas. E talvez seja exatamente isso que acontece em muitas conexões marcantes. O silêncio não apaga. O tempo não destrói.
Apenas esconde temporariamente aquilo que continua acontecendo no fundo da alma. Enquanto a mente tenta seguir em frente, o inconsciente continua revisitando aquilo que ainda não encontrou conclusão emocional. E quanto mais verdadeira foi a conexão, mais difícil se torna ignorar os sinais emocionais deixados por ela. Não os sinais místicos que muitas pessoas imaginam, mas os sinais internos. A sensação constante de comparação. O vazio estranho que nenhuma outra pessoa consegue preencher completamente. A impressão de que algo importante ficou inacabado. Jung dizia que a alma busca integração, busca fechamento, busca sentido. E quando uma relação termina sem compreensão emocional, parte da energia psíquica continua presa naquela experiência. Talvez seja por isso que você sente dificuldade de se conectar profundamente com outras pessoas, porque uma parte da sua alma ainda está tentando entender aquilo que viveu. Ainda está tentando encontrar significado na intensidade daquela conexão. Só que existe algo ainda mais profundo escondido nisso tudo. Algumas conexões entram na nossa vida não para durar para sempre, mas para despertar a nossa individuação. Jung chamava de individuação o processo de se tornar quem você realmente é. E muitas vezes é justamente através da dor emocional que esse processo começa. Talvez essa pessoa tenha quebrado versões antigas de você. Talvez tenha feito você perceber padrões emocionais que repetia sem consciência. Talvez tenha despertado sua carência, seu medo, sua necessidade de validação ou até sua dificuldade de se amar sem depender da presença de alguém. E embora isso doa, existe uma transformação silenciosa acontecendo dentro de você agora. Porque algumas pessoas entram na nossa vida para serem amadas e outras entram para despertar nossa alma. E talvez seja por isso que você ainda não conseguiu esquecer completamente essa conexão. Porque no fundo, existe uma parte sua que sabe que isso foi maior do que uma simples história de amor. Foi um encontro que mexeu com estruturas profundas da sua identidade emocional. Um encontro que abalou certezas, que abriu feridas, que despertou sentimentos escondidos. E ao longo desta jornada, você vai começar a entender que a distância entre duas pessoas nem sempre representa ausência de conexão. Em muitos casos, ela representa apenas uma batalha silenciosa, acontecendo dentro da alma de ambos. Uma batalha que o mundo não vê, mas que continua existindo no inconsciente muito depois do silêncio começar. Existe uma pergunta que destrói silenciosamente milhares de pessoas todos os dias. Se essa conexão era tão forte, por que tudo terminou em silêncio? E talvez essa seja uma das dores mais difíceis de suportar, porque ela não machuca apenas o coração. Ela machuca a percepção da própria realidade. Porque quando alguém toca profundamente a sua alma e depois desaparece, você começa a duvidar de tudo o que viveu. Começa a se perguntar se exagerou, se imaginou sentimentos, se criou profundidade onde existia apenas ilusão. Mas Jung acreditava que o inconsciente raramente reage com tanta intensidade ao que é superficial. Conexões rasas podem causar tristeza temporária, mas apenas conexões profundas deixam marcas emocionais que atravessam o tempo. E talvez o fato de essa pessoa ainda ocupar um espaço tão grande dentro de você seja justamente a prova de que algo importante aconteceu entre vocês. Mesmo que o final tenha sido confuso, o problema é que a mente humana tenta transformar tudo em lógica. Quer explicações rápidas, quer respostas objetivas, quer entender sentimentos profundos como se fossem equações simples. Mas o amor verdadeiro quase nunca nasce da lógica. Jung dizia que existem encontros que acontecem primeiro no inconsciente, muito antes de acontecerem no mundo externo. Como se duas almas reconhecessem algo uma na outra antes mesmo de compreender racionalmente o motivo daquela atração.
E quando isso acontece, o vínculo emocional ganha uma força difícil de explicar, porque ele não é sustentado apenas pela convivência ou pelas palavras trocadas. Ele é sustentado pela sensação de reconhecimento profundo. Aquela sensação inquietante de que a outra pessoa despertou algo familiar dentro de você, algo que parecia estar esperando por ela há muito tempo. Talvez seja por isso que certas conexões parecem impossíveis de substituir. Não porque aquela pessoa era perfeita. Muitas vezes ela não era. Talvez tenha sido confusa, distante, emocionalmente indisponível ou incapaz de demonstrar o que sentia. Mas ainda assim, havia algo nela que atravessava suas defesas emocionais de uma forma que ninguém mais conseguia fazer. Jung chamava isso de projeção da alma. Quando alguém passa a carregar símbolos emocionais profundos do nosso inconsciente. E é exatamente por isso que algumas relações se tornam tão difíceis de esquecer. Porque você não está lidando apenas com a perda de alguém. Está lidando com a perda daquilo que essa pessoa representava emocionalmente dentro da sua psique. A esperança, a conexão, o pertencimento, a sensação de finalmente ser vista de verdade. E talvez agora você comece a entender por que dói tanto quando alguém assim se afasta. Não é apenas saudade da presença, é a sensação de que uma parte importante de você foi embora junto, como se aquela conexão tivesse criado uma nova versão da sua alma. E o silêncio tivesse deixado essa versão perdida no meio do caminho. Jung acreditava que toda grande conexão emocional carrega potencial de transformação. Mas essa transformação pode acontecer de duas formas: pela integração consciente ou pela dor do afastamento. E muitas vezes é justamente a ausência que obriga a pessoa a mergulhar dentro de si mesma pela primeira vez. Porque enquanto o outro estava presente, toda a atenção estava voltada para a relação. Mas quando o silêncio chega, a alma é forçada a encarar aquilo que sempre evitou dentro dela. E é aqui que algo profundo começa a acontecer. Porque depois de muito sofrimento, algumas pessoas percebem que aquela conexão não veio apenas para oferecer amor. Ela veio para despertar consciência, para revelar feridas emocionais escondidas há anos. Talvez você tenha percebido o quanto buscava validação emocional. Talvez tenha descoberto o medo intenso de abandono que carregava desde muito antes dessa pessoa surgir. Talvez tenha entendido o quanto colocava o próprio valor nas mãos de quem amava. Jung dizia que aquilo que mais nos machuca nas relações quase sempre revela algo que precisa ser curado dentro de nós. E embora essa verdade doa, ela também carrega libertação. Porque no momento em que você compreende isso, a dor deixa de ser apenas sofrimento. Ela começa a se transformar em despertar. Mas existe algo ainda mais silencioso acontecendo enquanto você tenta entender tudo isso. Porque enquanto você sofre, tentando compreender a conexão, a outra pessoa pode estar vivendo um conflito interno que nem ela mesma consegue explicar. Muitas pessoas acreditam que quem se afasta simplesmente esquece. Mas Jung observava que emoções reprimidas não desaparecem. Elas apenas descem para o inconsciente, e é exatamente lá que começam a agir silenciosamente, às vezes em sonhos, às vezes em comparações involuntárias, às vezes em um vazio estranho que aparece mesmo ao lado de outras pessoas. Porque quando alguém toca profundamente a alma, o inconsciente registra essa experiência de forma intensa. E mesmo que a consciência tente ignorar, a psique continua revisitando aquilo que foi emocionalmente marcante. Talvez seja por isso que algumas pessoas voltam anos depois, dizendo que nunca conseguiram esquecer. Não porque ficaram pensando conscientemente o tempo inteiro, mas porque certas conexões continuam existindo no fundo da alma, de maneira invisível. Jung dizia que tudo aquilo que não é integrado retorna.
E relações emocionalmente profundas raramente desaparecem completamente sem deixar rastros internos. O problema é que muitas pessoas só percebem isso tarde demais. Só entendem a profundidade da conexão quando sentem a ausência definitiva dela. Quando percebem que nenhuma distração conseguiu apagar aquela memória emocional. Quando entendem que o vazio criado por alguém específico não foi preenchido por mais ninguém. E então surge o arrependimento silencioso de não ter compreendido antes aquilo que sentiam. Só que existe uma verdade ainda mais profunda escondida nisso tudo. Nem toda conexão intensa foi criada para terminar em reencontro. E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis de aceitar. Porque a alma humana gosta de acreditar que intensidade sempre significa destino. Mas Jung ensinava que algumas conexões entram na nossa vida para nos transformar, não necessariamente para permanecer. Algumas pessoas aparecem para abrir portas emocionais dentro de nós, para destruir ilusões antigas, para despertar consciência, para iniciar processos internos que jamais aconteceriam sem aquela dor. E embora isso seja difícil de aceitar no começo, existe maturidade emocional em compreender que o valor de uma conexão não depende apenas da permanência dela. Algumas relações mudam completamente a nossa alma, mesmo quando não ficam. E talvez o verdadeiro significado dessa conexão não esteja apenas em ter sido amada por alguém. Talvez esteja em quem você começou a se tornar depois dela. Porque antes dessa dor, talvez você aceitasse migalhas emocionais sem perceber. Talvez tivesse medo de ficar sozinha. Talvez confundisse apego com amor verdadeiro. Mas agora, algo dentro de você começou a despertar. Uma consciência nova, uma percepção mais profunda sobre si mesma. Jung dizia que ninguém atravessa uma conexão intensa sem sair transformado. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo neste momento. A distância entre vocês não apagou o que foi criado na alma, porque algumas conexões não desaparecem para serem esquecidas. Elas permanecem dentro de nós para nos transformar silenciosamente pelo resto da vida. Existe uma fase silenciosa, depois da dor, em que tudo começa a mudar dentro de você. Mesmo que você ainda não perceba. É quando o sofrimento deixa de ser apenas saudade da outra pessoa e começa a revelar algo muito mais profundo sobre a sua própria alma. Porque no início, você acredita que está sofrendo apenas pela ausência dela. Mas com o tempo, começa a perceber que a dor também vem da quebra de uma fantasia emocional. A fantasia de que o amor salvaria tudo. De que a conexão seria suficiente. De que sentir intensamente garantiria a permanência. E é exatamente nesse ponto que Jung dizia que o verdadeiro despertar começa. Quando a pessoa entende que o amor não serve apenas para trazer felicidade, mas também para confrontar ilusões profundas que estavam escondidas dentro do inconsciente há anos. Talvez seja por isso que algumas pessoas mudam completamente depois de uma conexão intensa. Elas deixam de enxergar os relacionamentos da mesma forma. Passam a perceber sinais que antes ignoravam. Entendem o quanto se abandonavam emocionalmente, tentando ser escolhidas por alguém. E embora isso nasça da dor, existe algo extremamente poderoso acontecendo aí. Porque pela primeira vez, a alma começa a pedir verdade. Não atenção vazia, não migalhas emocionais, não relações superficiais sustentadas apenas pelo medo da solidão. Jung acreditava que o sofrimento emocional tem a capacidade de destruir máscaras internas. E talvez essa conexão tenha vindo justamente para arrancar de você versões antigas que já não conseguiam mais sustentar quem você estava destinada a se tornar. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe durante esse processo. Enquanto você sofre tentando esquecer alguém, uma parte da sua alma começa lentamente a voltar para si mesma. Porque antes dessa dor,
Talvez toda a sua energia emocional estivesse voltada para fora, para ser amada, para ser validada, para ser suficiente para alguém. Só que o afastamento obriga a consciência a fazer um movimento extremamente difícil, olhar para dentro. E é exatamente aí que começa a individuação descrita por Jung. O momento em que a pessoa para de buscar completude no outro e começa a confrontar o próprio vazio interno. E embora isso seja assustador no começo, também é libertador. Porque você começa a perceber que algumas conexões entram na nossa vida não para nos completar, mas para nos despertar para partes esquecidas de nós mesmos. E talvez seja por isso que a distância entre vocês continua mexendo tanto com você. Não apenas porque existia amor, mas porque essa conexão abriu portas emocionais que agora não podem mais ser fechadas. Você já não consegue fingir que certas dores não existem. Já não consegue aceitar relações mornas da mesma forma. Já não consegue ignorar aquilo que sente profundamente. Jung dizia que quando a alma desperta, ela nunca mais consegue voltar completamente ao estado anterior. Isso explica por que tantas pessoas sentem que mudaram para sempre depois de certos encontros. Porque mudaram mesmo. Algumas conexões funcionam como terremotos emocionais. Elas quebram estruturas antigas, revelam fragilidades escondidas e obrigam a pessoa a reconstruir sua identidade emocional de maneira muito mais consciente. O mais curioso é que muitas vezes a transformação começa exatamente no momento em que você acredita estar perdendo tudo. Porque enquanto a mente vê abandono, a alma pode estar iniciando um processo profundo de reconstrução interna. Jung acreditava que o inconsciente utiliza as crises emocionais como portais de transformação psicológica. E talvez seja por isso que tanta gente desperta espiritualmente depois de uma grande dor amorosa. Não porque sofrer seja bonito, mas porque a dor rompe distrações. Ela obriga a pessoa a confrontar perguntas que evitou durante anos. Quem sou eu sem essa relação? Por que preciso tanto ser escolhida? Por que o afastamento dessa pessoa destruiu tanto minha autoestima? E embora essas perguntas sejam desconfortáveis, elas também carregam o início de uma consciência muito mais profunda. Só que existe uma armadilha emocional perigosa nesse caminho. Muitas pessoas passam tanto tempo tentando entender a outra pessoa que esquecem completamente de entender a si mesmas. Ficam presas tentando descobrir se ele ainda sente, se vai voltar, se pensa nelas, se arrependeu, enquanto a própria alma continua implorando por atenção. Jung dizia que aquilo que focamos excessivamente no outro quase sempre revela algo negligenciado dentro de nós. E talvez a obsessão pela conexão exista justamente porque uma parte sua ainda acredita que precisa dessa pessoa para se sentir inteira. Mas existe uma verdade difícil que começa a surgir lentamente durante o despertar emocional. Ninguém consegue preencher permanentemente um vazio que nasceu dentro da própria alma. E compreender isso muda tudo. Porque no instante em que você começa a se reencontrar, a conexão também começa a mudar de forma dentro de você. A dor deixa de ser desespero. O apego começa lentamente a perder força. E no lugar da necessidade desesperada de ser escolhida, surge algo muito mais poderoso: consciência emocional. Você começa a entender que amar alguém profundamente não significa abandonar a si mesma. Jung acreditava que o amor saudável aproxima a pessoa de quem ela realmente é, não a destrói emocionalmente. E talvez essa seja uma das maiores lições escondidas nessa história toda. Algumas conexões entram na nossa vida para ensinar que intensidade sem consciência pode se transformar em sofrimento. Porque sentir muito não basta. É preciso também existir reciprocidade,
maturidade emocional e coragem para sustentar aquilo que foi criado entre duas almas. E talvez agora você comece a perceber algo importante. O verdadeiro poder dessa conexão não está apenas no fato de ela ainda mexer com você. Está no fato de ela ter despertado perguntas profundas que antes estavam adormecidas dentro da sua alma. Perguntas sobre amor, pertencimento, abandono, valor e identidade emocional. E embora a dor tenha sido intensa, existe um crescimento silencioso acontecendo enquanto você atravessa tudo isso. Jung dizia que não nos tornamos conscientes sem dor, porque é justamente o sofrimento que obriga a alma a sair da superficialidade e mergulhar em si mesma. Talvez seja por isso que, mesmo ferida, você sente que existe algo diferente dentro de você agora. Uma consciência mais profunda, uma sensibilidade maior, uma percepção emocional que antes não existia. E existe uma razão muito importante para você entender isso, antes de continuar tentando encontrar respostas no outro. Porque talvez a grande transformação dessa conexão nunca tenha sido fazê-lo amar você. Talvez tenha sido fazer você finalmente enxergar a si mesma, enxergar suas feridas, seus padrões, sua carência emocional, sua dificuldade de se escolher antes de escolher alguém. E embora isso doa profundamente, também pode ser o início da sua libertação emocional. Porque quando a alma finalmente desperta para si mesma, ela deixa de implorar por migalhas afetivas e começa a buscar algo muito mais raro, conexões que não exijam o abandono da própria essência para existirem. Talvez, depois de tudo o que você ouviu até aqui, uma parte da sua alma finalmente comece a entender por que essa conexão nunca desapareceu completamente dentro de você. Porque algumas pessoas não entram na nossa vida apenas para viver uma história de amor comum. Elas chegam para provocar terremotos internos, para quebrar versões antigas de quem éramos, para revelar feridas escondidas atrás de sorrisos, distrações e falsas certezas. E embora a dor do afastamento tenha sido profunda, talvez exista algo ainda mais profundo acontecendo silenciosamente dentro de você agora. O nascimento de uma nova consciência emocional. Carl Jung dizia que os encontros mais transformadores da vida raramente são os mais fáceis, porque aquilo que realmente toca a alma também tem o poder de desmontar ilusões que carregamos há anos sem perceber. E talvez seja por isso que você nunca mais conseguiu amar da mesma forma depois dessa conexão. Porque uma parte sua despertou. Uma parte que agora enxerga o amor de maneira mais profunda, mais intensa e mais verdadeira. Você começou a perceber que algumas relações podem até oferecer companhia, mas não despertam alma. E quando alguém desperta sua alma, o silêncio dessa pessoa não se torna apenas ausência. Ele se transforma em eco. Um eco emocional que continua reverberando dentro de você muito depois que tudo parece ter terminado. Mas existe algo importante que Jung tentava ensinar sobre isso. O objetivo da dor não é aprisionar você no passado. É conduzir você para mais perto da sua verdade interior. Porque o sofrimento só se transforma em prisão quando a pessoa se recusa a compreender aquilo que a experiência veio revelar. Talvez essa pessoa ainda pense em você. Talvez também carregue lembranças que não conseguiu apagar. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro dela que você nunca chegou a conhecer completamente. Mas existe uma verdade que neste momento se torna maior do que qualquer resposta sobre o outro. A verdade de que sua alma não atravessou essa conexão para sair dela menor. Você atravessou isso para despertar, para aprender a diferenciar intensidade de reciprocidade, apego de amor verdadeiro, carência de conexão real. E embora o coração ainda carregue marcas, existe algo dentro de você começando lentamente a amadurecer.
uma força emocional que nasce justamente quando você deixa de buscar desesperadamente respostas fora e começa finalmente a escutar aquilo que sua própria alma tenta dizer há tanto tempo. Porque, no fundo, talvez a maior transformação dessa história nunca tenha sido o que aconteceu entre vocês. Talvez tenha sido o que aconteceu dentro de você depois que tudo mudou. A mulher que começou essa jornada já não é exatamente a mesma agora. Existe mais consciência, mais profundidade, mais sensibilidade. E embora ainda existam dúvidas, você começa lentamente a perceber que algumas conexões não permanecem na nossa vida para serem possuídas, permanecem para serem compreendidas. Jung acreditava que tudo aquilo que toca verdadeiramente a alma deixa marcas eternas na psique humana, não para nos destruir, mas para nos aproximar daquilo que realmente somos. E talvez seja exatamente isso que essa conexão tenha feito com você, aproximado você da parte mais verdadeira da sua própria essência. Então, antes de tentar apagar essa história como se ela nunca tivesse existido, compreenda algo profundamente importante. A distância entre vocês não apagou o que foi criado na alma, porque certas conexões não pertencem apenas ao tempo, à presença ou às circunstâncias. Elas pertencem à transformação que provocaram dentro de nós. E algumas pessoas continuam vivas no coração, não porque fomos incapazes de esquecê-las, mas porque uma parte da nossa alma jamais voltou a ser a mesma depois delas. Talvez esse seja o verdadeiro significado de certas conexões, segundo Carl Jung. Elas não aparecem apenas para ensinar sobre amor. Elas aparecem para despertar a consciência, quebrar ilusões e conduzir a alma para um encontro profundo consigo mesma. E quando você entende isso, a dor deixa de ser apenas perda. Ela começa a se transformar em despertar.